Nós estamos na nossa série de mensagens Aguente Firme. E você está aguentando firme durante esse período da quarentena? Domingo passado, nós refletimos sobre o povo de Israel no deserto, num momento de transição, quando eles tinham saído lá da terra do Egito e estavam indo para Canaã. Hoje, nós iremos refletir num texto, nós voltaremos um pouco no tempo e nós iremos lá para a família de Abraão. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Gênesis, capítulo 21. Gênesis, capítulo 21, nós leremos a partir do verso de número 8. Gênesis 21, a partir do verso de número 8. Encontramos assim o texto. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheio d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. O título da mensagem desta manhã é O Segredo da Esperança. Abraão, Sara e Agar. Um triângulo nada amoroso. Para tirarmos lições para a nossa vida a partir do texto que lemos, nós precisamos nos recordar da história desse triângulo nada amoroso, Abraão, Sara e Agar. Deus chamou Abraão para constituir, através dele, da família que formaria, uma descendência que abençoaria todas as nações da terra. Deus disse a Abraão em Gênesis 12: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. A primeira promessa de que Abraão teria um filho aconteceu quando Abraão tinha por volta de 75 anos de idade. E foi chamado por Deus para sair da terra dos seus pais, Ur dos Caldeus, e ir para uma terra que Deus iria mostrar ainda ao Abraão. A famosa terra prometida, terra de Canaã. Deus prometeu a Abraão que dele faria um grande povo, com uma descendência mais numerosa do que as estrelas do céu. Só que, além de Abraão e Sara já serem bastante idosos, Abraão com seus 75 anos e Sara com seus 65 anos, para complicar a situação, Sara
era estéril. O tempo passa e nada do filho chegar. Nada de formar a família cuja descendência abençoaria todos os povos da terra. Nada do momento tão aguardado e esperado chegar. Nada do bebê chegar para Sara embalar nos seus braços. Imagino que Sara, ela deve ter dado uma olhada, aquela olhada e analisada no Abraão com seus aproximadamente 85 anos e seu corpo nada atlético, e Sara deve ter pensado numa solução. Eu preciso fazer alguma coisa, não sei quanto tempo esse homem vai durar, 85 anos de idade, eu preciso aqui pensar numa estratégia, porque Abraão vai morrer daqui a qualquer momento. E Sara então pensa numa solução, Sara pensa numa estratégia. E nos diz Gênesis 16, qual foi esta estratégia de Sara? Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Por isso que aí nós pensamos Abraão com aproximadamente 85 anos de idade. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Agar. Agar engravidou de Abraão e a partir do bebê que nasceu, ela começou a olhar com desprezo para sua senhora, para Sara. Só que 14 anos depois de Ismael nascer, Abraão se relacionou com Agar, a serva egípcia de Sara, e nasceu Ismael. E 14 anos depois, o impossível aconteceu. Sara engravidou, e dessa relação com Abraão nasceu Isaque. Abraão tinha 100 anos de idade e Sara tinha 90 anos de idade, um milagre que nem a medicina reprodutiva consegue explicar. O milagre aconteceu e Abraão com seus 100 anos de idade, Sara com seus 90 anos de idade, ainda sendo estéril, deu à luz a um filho chamado Isaque. Isaque nasceu. Só que Isaque e Ismael cresceram juntos. Ismael e Isaque cresceram juntos. E um belo dia, Sara não gostou nada daquilo que viu. Ismael estava fazendo bullying com seu filho Isaque. Ismael estava rindo de Isaque, ainda por cima, bem na festa que celebrava o desmame do Isaquezinho Júnior. Sara não gostou nada disso. Sara ficou brava, Sara ficou irada, Sara não gostou de ver Ismael rindo do seu filho Isaque. E de acordo com a cultura da época, essa festa aconteceu com Isaque com aproximadamente 3 anos de idade. Ou seja, Ismael já contava com seus provavelmente 13, 14 anos de idade, e devia ser um adolescente aborrecente que ficava perturbando seu irmão Isaque, e Sara não gostou nada disso. Sara não gostou de ver Ismael perturbando o seu filho Isaque, e Sara decide dar um basta. De novo, Sara coloca as manguinhas de fora, Sara pensa numa estratégia e coloca Abraão em xeque. Gênesis 21, Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Livre-se daquela mulher, livre-se de Agar, livre-se do seu filho Ismael, porque eu não quero mais essa gente aqui dentro de casa.
Abraão, ele não curte a ideia. Abraão não gosta da ideia, porque se tratava de um filho seu, mas como quem manda quem pode obedece quem tem juízo, Abraão, também orientado pelo Senhor, coloca Agar e Ismael para fora de casa. Coloca Agar e Ismael para fora de casa. E Abraão ouve do Senhor também uma promessa, que faria, através da descendência de Ismael, uma nação, um grande povo. Abraão então os despede e os coloca para fora, apenas com alguns pães e uma vasilha de couro cheio d'água. Agar e seu filho Ismael, eles ficam perambulando pelo deserto. Ficam vagueando sem rumo pelo deserto de Berseba e logo seus suprimentos acabam. Acabam os pães e acaba a água. Deserto, calor, a mesma paisagem no horizonte, a mesma paisagem árida no horizonte, nenhuma possibilidade, apenas vaguear, perambular, sem rumo e sem destino certo. Sol escaldante no meio da Palestina, Ismael começa a passar mal e Agar se desespera. Ismael estava tão mal que Agar o deixa debaixo de um arbusto e vai se sentar num outro lugar para não ver seu filho morrer. Morrer de fome, morrer de calor, morrer de sede. E Agar começa a chorar desesperada. Agar começa a chorar desesperada. Choro de desespero. Era o seu fim. Não havia dentro do horizonte de Agar nada mais que pudesse ser feito. Agar tinha perdido todas as suas esperanças. Agar começa a chorar ao ver seu filho morrendo debaixo daquele arbusto. E antes de falar sobre o segredo da esperança, eu gostaria neste momento de primeiro falar sobre o segredo da desesperança. Ismael, ele estava muito mal. Agar chorava ao ver Ismael morrendo. Não havia nenhuma possibilidade de esperança para Agar e para Ismael. E o segredo da desesperança, o segredo do desespero, o caminho para o desespero, é acharmos que o deserto é tudo que temos pela frente. O caminho para nos desesperarmos, o caminho para deixar o nosso coração ser cheio de angústia e de ansiedade, é achar que o deserto é tudo o que temos pela frente. É achar que a falta de suprimentos é tudo o que temos. Acabou o pão, acabou a água, estamos no meio desse deserto, desse sol escaldante da Palestina, e a chave, o caminho para o desespero e para a desesperança é acharmos que o deserto é tudo o que nos resta, que o deserto é tudo o que nós temos. E eu faço uma pergunta para você: o que te traz mais medo? O que te traz mais angústia e ansiedade neste momento de pandemia? O que traz mais medo ao seu coração? O que traz mais angústia ao seu coração? Segundo uma pesquisa realizada pelo Datafolha, revela que 74% dos brasileiros têm medo de contrair o vírus que causa a Covid-19. 74% dos brasileiros estão com medo. Talvez esse número seja ainda muito maior. Porém, você já deve ter ouvido também de pessoas muito sérias discutindo sobre o enorme impacto humanitário e social que um ficar em casa muito prolongado pode resultar. Pessoas já estão perdendo seus empregos e talvez você esteja nesta fatia de desempregados em função da pandemia. Especialistas afirmam que recessão econômica e desemprego comprovadamente aumentam a mortalidade da população em geral, particularmente nos grupos mais vulneráveis e desfavorecidos da sociedade. Recessão
também mata. E uma quarentena prolongada pode causar níveis de recessão e desemprego nunca vistos no Brasil, no mundo. E aí a gente se pergunta, e agora? Nós estamos, parece que nesse mesmo deserto de Agar, no deserto de Berseba, em que nós não vemos uma luz no fim do túnel, só vemos deserto, 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 deserto. Os suprimentos acabaram e muitas pessoas estão entrando em desespero, estão entrando em desesperança. Olham para as notícias que acompanham e não veem uma luz no fim do túnel. E o segredo para você se desesperar, o segredo para você, pessoas estão desesperadas, porque tudo que elas veem é esse deserto sem fim. E eu quero trazer, nesse momento, à sua memória, algo de esperança para você nessa manhã. Porque talvez você esteja apenas vendo o deserto. Talvez você esteja apenas vendo a aridez do deserto e se perguntando o que vai ser da sua vida durante essa pandemia, o que vai ser da sua vida após esse momento da pandemia. E eu quero dizer para você, não é só deserto que tem pela frente. Eu quero afirmar para você algo nesta manhã, e que é o segredo da esperança, para você confrontar a sua angústia, para você confrontar a sua desesperança, o seu desânimo, porque eu quero que você veja algo impressionante nessa história. Quero trazer à sua memória algo de esperança. Quero trazer nesse momento à sua memória o caminho da esperança, a chave, o segredo da esperança. Olha só o que diz Gênesis 21 e preste muita atenção. Quando acabou a vasilha, a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Você percebeu o que aconteceu aqui? Você percebeu o que nós acabamos de ler aqui em Gênesis? Deus lhe abriu os olhos. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. E aqui está o segredo da esperança. Aqui está o caminho da esperança, para enchermos o nosso coração de ânimo nesse deserto que estamos passando. Aqui está o segredo, a chave, o caminho da esperança. Abrir os olhos. Agar estava tão presa, Agar estava tão dominada na sua dor, no seu sofrimento, na sua ausência de possibilidades, que nem viu aquilo que ela mais precisava ver no meio do deserto, uma fonte de água. Agar estava tão cega, Agar estava com o seu pensamento tão nublado, Agar estava tão dominada pelo medo, tão dominada pela angústia, pela ausência de possibilidades, que Agar não viu aquilo que ela mais precisava ver no meio daquele deserto que parecia não ter fim. Agar não viu uma fonte de água. O texto não nos diz que Deus colocou a fonte lá, que Deus fez o milagre da fonte e colocou a fonte no meio do deserto. O texto nos diz que Deus abriu os olhos de Agar, porque a fonte já estava lá. A fonte estava naquele deserto de Berseba. E Berseba, a palavra significa justamente isso, lugar da fonte. Mas Agar estava tão cega, Agar estava tão angustiada, Agar estava tão cheia,
de medos e de desesperança, que ela não viu a fonte de água. Então o Senhor simplesmente abriu os seus olhos. O Senhor abriu os olhos de Agar para que ela visse aquilo que ela mais precisava, que era aquela fonte de água. E aqui está a nossa lição. Aqui está a nossa lição: desertos nos cegam. Desertos nos cegam. Angústia e desespero nos cegam e nos fazem perder a fonte de água no meio do deserto. O que será que esse deserto chamado pandemia, o que será que esse deserto chamado Covid-19 tem trazido de angústias, medos, sofrimentos, desesperanças ao seu coração? O que será que esse momento tem trazido de desespero para você, de angústia, de medo? Você está com medo do quê? Qual a sua angústia? Você tem se desesperado achando que o deserto é tudo o que você tem pela frente? Esse é o caminho para a desesperança, é focar apenas no deserto. Mas há algo neste deserto que você precisa ver e que você não vai conseguir ver, focando apenas no sofrimento, focando apenas nas notícias, focando apenas nesse momento de angústia, momento tenebroso que estamos passando. Há algo que você precisa ver no deserto. Há algo que você precisa ver no deserto. Preste atenção nessas palavras de Jesus. Preste atenção nas palavras de Jesus no Sermão do Monte. Não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, com o coronavírus, por mais que se preocupe com esse deserto, por mais que se preocupe com a pandemia, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, ou o que será do nosso emprego, o que será da nossa família, o que será da nossa saúde? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O sofrimento e a angústia do deserto podem nos cegar e nos impedir de ver que o Senhor está cuidando da nossa vida nesse exato momento. O sofrimento, vermos apenas deserto e deserto pela nossa frente, faz com que a gente fique como Agar, com a nossa visão deturpada, com os nossos pensamentos nublados, e que a gente ache que deserto é tudo aquilo que nós temos pela frente, mas deserto não é tudo aquilo que você tem pela frente. O sofrimento, a angústia podem nos impedir de ver e de enxergar que o Senhor está perto de nós, o Senhor está perto de você. Salmo diz, o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos que o invocam com sinceridade.
O Senhor está apenas a um passo de você invocar o nome dEle com sinceridade, você derramar o seu coração na presença de Deus, as suas angústias, os seus medos, o seu choro, e você poder ver que o Senhor vai abrir os seus olhos no meio desse deserto, no meio dessa crise, no meio dessa angústia, e você vai ver lá uma fonte no meio do deserto. Essa fonte é Jesus Cristo, essa fonte que entra no nosso coração, no deserto do nosso desespero, no deserto da nossa angústia, é Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou a água viva. Jesus é a água da vida. Jesus é essa água que nós podemos beber e que jamais sentiremos sede novamente. O Senhor está com você nesse momento. E olha só o que diz João: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os seus corações, não tenham medo. Não se perturbe o seu coração, não tenha medo. Porque o Senhor, Ele nos dá a paz que é Ele mesmo. O que será que você tem sentido de medo? Você tem medo de perder o emprego? Você tem medo de contrair o vírus? Quais são os seus medos? Quais são as suas angústias? Deserto é tudo que você está vendo pela frente. Jesus disse: não se perturbem os seus corações, não tenham medo, porque eu tenho uma paz que o mundo não pode dar. Eu tenho uma paz que vacina nenhuma pode dar. Eu tenho uma paz que remédio nenhum pode dar. Eu tenho uma paz que entra no seu coração no meio dessa tempestade louca e enche o seu coração de paz, porque o Senhor está conosco. O Senhor está a um passo de invocarmos o seu nome com sinceridade. O Senhor é o nosso pastor e não temos falta de nada. O Senhor atravessa os vales da sombra da morte junto com a gente. E aqui está a diferença de crermos e não crermos em Jesus, porque vales da sombra da morte chegam para todo mundo. A tempestade chega na casa de todo mundo. E a diferença de termos Jesus no coração é justamente quando essa tempestade chega na nossa vida, quando a tempestade chega no nosso coração, quando entramos no deserto, nós não nos desesperamos, porque a nossa casa permanece inabalável, o nosso coração, a nossa mente, porque Jesus é quem nos sustenta. É Jesus quem nos concede uma paz que o mundo não consegue explicar, uma paz que o mundo não pode dar. Se você está cheio de medo, se você está cheio de angústia, se você está cheio de desânimo e de tristeza, nesse momento, peça para que o Senhor abra os seus olhos, para você ver a fonte de água no meio do deserto e ver que Jesus já está cuidando de você, como nós vimos aqui no Sermão do Monte, como Ele cuida dos lírios do campo, das aves do céu. Nós temos muito mais valor do que elas. E o Senhor está cuidando de você, por isso que o salmista disse: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e meu Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Uma fonte de água está bem diante dos seus olhos. E por isso que nós podemos cantar, e nós vamos cantar esse cântico mais uma vez: descansarei. Um cântico que diz justamente: cobre-me com tuas mãos. E é o que nós vamos orar nesse momento. E eu convido você, onde você está, a você fechar os seus olhos. E se você só tem visto o deserto pela frente, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra os olhos destas pessoas, para que elas vejam a fonte de água, que está bem diante dos seus olhos. A solução está bem diante dos seus olhos. Invocar o seu nome, contar com o Senhor como nosso pastor para atravessar esses desertos, que nós não sabemos quanto tempo vai levar, mas nós estamos junto com o Senhor e cremos que o Senhor está junto com a gente. Você tem se dominado pelo desespero, pela angústia? Clame ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos, para que eu veja que o Senhor já está cuidando de mim.
Eu não sei o que vai ser da minha receita, da minha casa, das minhas economias, da economia do mundo, da minha saúde. Senhor, mas abra os meus olhos, porque eu creio pela Tua palavra, e você pode crer nisso, que deserto não é apenas aquilo, não é tudo aquilo que temos pela frente. Há algo a mais nesse deserto. Há a presença de Jesus Cristo. Há a presença do nosso Deus nos carregando, nos conduzindo. Dobre seus joelhos neste momento, entregue seu coração a Jesus, invoque o nome do Senhor com sinceridade. A nossa vida é frágil, nós não temos controle sobre nada. Por isso que Jesus disse: não se preocupe com o amanhã, basta cada dia o seu mal. E Jesus está dizendo: confie em mim, busque o meu reino em primeiro lugar, um relacionamento firme e pessoal comigo, porque eu cuido de você. Nós enfrentamos tempestades, mas mesmo que nessas tempestades que a gente enfrenta, o medo, a angústia venham no nosso coração, nós podemos contar com Jesus Cristo. Portanto, ponha sua esperança em Deus, cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas, tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Deixe o Senhor acalmar as tempestades do seu coração. Deserto não é tudo o que você tem pela frente. Existe uma fonte de água bem diante de você. Peça para que o Senhor abra os seus olhos, para que você veja como o Senhor já está cuidando de você. Vamos cantar Descansarei.
sobre as águas tu também és rei, sobre esta pandemia tu também és rei, sobre esse coronavírus tu também és rei. O nosso Deus é soberano e nada escapa aos seus propósitos soberanos. Deixe o Senhor cuidar de você. Deixe o Senhor mostrar a você a fonte de água que está bem diante dos seus olhos, a sua presença. O nosso Senhor Jesus, que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deixe Ele mostrar que está com você e então inundar o seu coração de uma paz e de uma esperança que o mundo não pode nem compreender. Ó Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Te agradecemos porque nós podemos descansar nas suas promessas. Nós podemos descansar conscientes na certeza que o Senhor é rei. É rei sobre as tempestades, é rei sobre esta pandemia, e nada escapa aos teus propósitos soberanos, e pedimos para que as lições para a humanidade, para nós, possam ficar em nossos corações, em nossas vidas. Ó Deus, nós pedimos para que o Senhor esteja conosco neste dia, que o Senhor esteja conosco nesta semana, que o Senhor, ó Pai, nos abençoe. Nós oramos para que essa pandemia possa passar logo, mas, ó Deus, oramos também para que durante este deserto possamos, ó Pai, ter experiências com o Senhor, de que o Senhor está cuidando de nós. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. À noite nós teremos os nossos pequenos grupos familiares. Você pode já entrar lá no site da igreja, pibpenha.com.br, fazer o download do roteiro de pequenos grupos baseado na mensagem desta manhã, unir a sua família e fazer o seu pequeno grupo. E se você fizer seu pequeno grupo e se lembrar, tire uma foto da sua família reunida nesse momento de pequeno grupo, poste lá nas redes sociais, hashtag PIBpenha, hashtag Aguente Firme, para que nós possamos nos alegrar uns com os outros nesse momento de grupos pequenos familiares. Que oportunidade de nos reunirmos com nossas famílias, para conversarmos sobre aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Nós queremos desejar a você uma semana abençoada na presença do Senhor. Que seja uma semana em que o Senhor abra os seus olhos e que você veja que o Senhor está cuidando de você.